boa tarde. Com divergências, vai iniciar os seus programas aqui na Rádio Transforma. Tenho comigo o Carlos Brás, militante do Partido Socialista e deputado na Assembleia da República, o Rui Feijó, independente, mas um dos grandes obreiros do Movimento de Intervenção e Cidadania que projetou a candidatura de Manuel Alegre, há uns 20 anos quase, e o João Luís, que é militante do PSD e que nos faz o favor de nos acompanhar neste painel, ao qual falta também o Vicente Jorge da Silva, Ferreira da Silva, porque está impedido de aparecer hoje. Para começar este debate que hoje vamos iniciar nesta rádio, eu iria começar por aquilo que se chama o debate do Orçamento de Estado. Ainda não está em debate, ainda não sabe as linhas mestras, mas sabe-se que há uma discussão acesa sobre o Orçamento de Estado. Carlos Brás, como proponente da ideia de se tratar sobre o Orçamento de Estado, o que é que nos queres dizer sobre o Orçamento de Estado? Muito obrigado, Figueiredo. Cumprimento os colegas de painel, todos que nos acompanham também nas redes e no online. Obviamente que nesta altura do ano o tema mais marcante da atualidade política é sempre o Orçamento de Estado. E se em anos anteriores a sua aprovação estava mais ou menos garantida, não é o caso este ano, porque fruto das eleições de 10 de março e o governo que temos sem apoio maioritário no Parlamento, há o risco de o orçamento não ser aprovado. E, portanto, mais importante se torna este debate, neste momento, porque é preciso também sensibilizar todas as forças políticas para a importância que é chegar a consensos, iniciar um processo negocial sério e transparente e construir consensos que possam depois, na Assembleia da República, e esperemos já na votação final global, garantir que o orçamento é aprovado. O orçamento, para ser aprovado, basta que haja os votos a favor da AD e que todos os outros se abstenham, ou pelo menos o PS se abstenha. É importante que o Governo, que é quem tem a responsabilidade de governar e de construir esses consensos, vá para este processo negocial de uma forma séria e descontraída, mas com limites, obviamente, à despesa e à execução orçamental, que possam também permitir que o Partido Socialista faça propostas e que elas possam ser acolhidas. Não se sabe quanto àquele partido ping-pong, que diz um dia que vai para o processo negocial, outro dia já não vai, agora já volta a ir, e portanto é um partido... Não, ele não diz que vai para negociar, ele diz que vai para ouvir as propostas, porque vai votar contra. Mas há dias fazia depender isso da realização de um referendo sobre imigração e, portanto, na minha perspectiva, não é um partido que possa merecer grande credibilidade e, claro, que obviamente que os dois grandes partidos da democracia portuguesa são o PSD e o PS, e terá que ser nessa área partidária que o consenso terá que ser encontrado. Eu tenho esperança que as coisas corram bem, acho que há alguma margem de parte a parte. Há também as ditas linhas vermelhas, mas penso que tem-se falado muito antes do tempo. O tempo da negociação vem agora, entra agora. E, portanto, agora é que é importante ir para a mesa das negociações e fora dos holofotes da comunicação social e fazer propostas reais e que sejam execuíveis e que possam caber no orçamento. E era isso. É essa a importância que eu dou ao orçamento, porque o orçamento é o documento fundamental de gestão de um governo. E não seria muito útil ou muito bom que tivéssemos que ter um governo em duodécimos, e menos ainda que houvesse uma dissolução da Assembleia da República. João Luís, o PSD estará disponível para negociar? Ora bem, em primeiro lugar, da maneira como o PSD tem vindo a agir, nomeadamente com ataques sucessivos ao Partido Socialista, até pela voz do Hugo Soares. Sim, mas isto são muitas vezes ânsias de verão, não é? Do calor. Agora, quero em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar o painel que está aqui comigo, agradecer o convite, que é a primeira vez que estou aqui com vocês, e a todos os ouvintes e pessoas atentas a este programa. E dizer que de facto, pronto, entramos agora numa fase crucial para o que vem para o próximo ano, para o governo do nosso país,
É verdade pronto, que é importante, e concordando bastante com o que foi dito pelo Sr. Carlos Brás, que haja essa abertura da parte dos partidos e quando digo partidos, dos representantes e de todos os locutores e líderes, para que o orçamento passe para, lá está, dar a estabilidade que é precisa para o nosso país, e também, de certa maneira, para honrar o compromisso que existe com todas as instituições que o nosso país tem, e de maneira que também não caiamos no erro de entrarmos num caminho de altos e baixos e de que, ou seja, ainda há pouco tempo tivemos umas eleições, voltar a outras, para além do calendário eleitoral, que sabemos que vamos ter no próximo ano também de eleições autárquicas, que seria sem dúvida prejudicial para o nosso país. Agora, estou em crer que apesar do que começou por dizer da parte do Hugo Soares, uma certa, algumas picardias que vão existindo, acho isso perfeitamente natural e é natural do nosso sistema democrático, porque, pronto, de certa maneira, há ali também, nesta fase inicial, em que não começou a real negociação do orçamento, um esticar de corda a ver onde é que isto vai. Porquê? Porque a verdade é que o resultado ditou uma Assembleia pela primeira vez, com um partido que realmente hoje negocia, amanhã não negocia, já sabemos como é que as coisas são, em que obriga a que exista uma elasticidade maior. Mas essa elasticidade que tem que existir, que eu acredito que o Partido Social Democrata, e isso é dito pelo seu porta-voz, pelo líder do partido e também pelo líder da bancada, ou seja, que existe essa abertura para negociar. Mas, naturalmente, o Partido Social Democrata não pode fugir ao que é o seu programa de governo, o programa e as ideias que tem, que levem ao crescimento económico e ao desenvolvimento do nosso país e tudo mais. Por isso, a crença que eu tenho também é que realmente as coisas irão correr bem, mas temos que aguardar os próximos capítulos. Ok. Assim. Rui, como é que a esquerda vê este debate que tem estado a ser feito sobre o orçamento, sendo que a esquerda tem tido uma base que é dizer que este orçamento não serve os interesses do país? Bom, em primeiro lugar, retribuir o cumprimento de todo o painel e as saudações a quem nos vê e ouve, e dizer, em primeiro lugar, que estes meus dois companheiros representam organizações políticas, são filiados, tal. Eu, quanto muito, posso representar-se uma nuvem estranha que o Joaquim chamou de as esquerdas. Para começar, eu acho que em Portugal, e é muito, há várias esquerdas, não é? Há várias esquerdas. Eu situo-me à esquerda, numa esquerda democrática, numa esquerda, e olho para o orçamento, com os meus olhos, não sei, Sim. Não sei se eles são... São esses olhos que nos O que é que me parece? Olhar. O que é que me parece? O que me parece é que este orçamento é um caso típico que põe muitas questões ao nosso sistema político. Porque o nosso sistema político é um sistema político de representação proporcional. Há sistemas políticos de representação maioritária, nós somos um sistema de representação proporcional. Quando um partido que recebeu 1/3 dos votos diz que ganhou as eleições, ele só recebeu 1/3 dos votos. E, portanto, não está sufragado para fazer tudo quanto lhe apetece. Porque tem 2/3 que não gostam. E tem de negociar com os outros 2/3. E negociar é negociar. O Sr. Presidente da República, há quase 30 anos, era líder da oposição. E disse uma coisa que ainda hoje diz. Eu viabilizei os governos do engenheiro Guterres. Eu viabilizei os orçamentos do engenheiro Guterres. É isso que o PS agora deve fazer. O que é que o engenheiro Guterres pagou? Meter a regionalização no saco. Meter uma das principais bandeiras no saco. E, portanto, negociar é negociar. Não é dizer há bandeiras vermelhas quem tem 1/3 dos votos. Não pode dizer que há linhas vermelhas. Porque as linhas vermelhas são escritas com o sangue de 1/3 dos portugueses, não é com 2/3. E, portanto, negociar é negociar. Não vejo que estejam criadas grandes condições para negociar. Porquê? Porque as opções que são conhecidas do governo PSD correspondem ao ideário político da direita à direita do governo. Não correspondem à baixa brutal de impostos. A acabar com o caráter progressivo dos impostos.
são tudo quanto a esquerda não pode comprar. São tudo quanto a esquerda não pode comprar. E, portanto, articular a negociação em termos, nesses termos, levanta a pergunta, porquê é que não se viram para as pessoas que estão de acordo com isso? Porquê é que não se viram para os deputados que estão de acordo com isso? Porque há deputados que estão de acordo com isso e que não querem votar a favor, nem querem viabilizar. Mas eu acho que o PSD, não sei, eu agora vou perguntar, para acabar este tema, o PSD parece-me que já está um bocadinho arregadio relativamente ao IRS jovem, o IRC, porque de facto o Cavaco Silva veio dar ali uma lucrada na ferradura. Sim, eu admito que, porventura, a descida do IRC e também das tabelas de IRS possa não ser de uma forma tão, tão espontânea. Sim, é verdade, mas de certa maneira também temos de arranjar aqui uma ferramenta em que consiga despoltar e fazer com que a economia desenvolva e que arranque, e também, ou seja, com a baixa, principalmente do IRC, e também com a desburocratização do que é o nosso sistema público e estatal e da máquina administrativa, para que possamos também incentivar o investimento externo, incentivar muitas economias estrangeiras fortes que vejam Portugal um país bom para desenvolver e para investir. E tudo isso já sabemos o que é que nos traz. Traz mais emprego, traz também salários mais elevados, porque para subir salários também é preciso uma redução salarial. Sabemos que o IRS, a nossa tabela, também está bastante pesada e o próprio Partido Socialista admite que teria que se fazer um ajuste ao que é as tabelas de IRS. Agora, eu acredito, do que vou lendo e do que me vou informando, é que o Partido Socialista esteja disponível para fazer uma baixa, mas não tão, ou seja, espontânea. Agora, da questão do IRS jovem, foi do que nós vimos, foi uma ferramenta e foi uma opção política para, de certa maneira, captar mais os jovens e segurar mais os jovens no nosso país. Como sabemos, há uma dificuldade muito grande até da minha geração, que tenho 33 anos, em ter a primeira casa, em sair da casa dos pais, e adquirir casa. Pronto, também já passou por isso. Agora, hoje em dia não é nada fácil. Não é nada fácil também, não podemos esquecer uma das propostas que tem, que é do Estado dar como garantia para o Estado ser um garante no empréstimo para os mais jovens do crédito de habitação. Tudo isto com limites, claro, não se pode, ou seja, quem for do último escalão de IRS não ter direito a esses bónus fiscais. Agora, isto são tudo medidas em que o Governo já explicou e acredito que vai esmiuçar mais agora nesta discussão do orçamento, em que se queira, de certa maneira, trazer outra dinâmica à economia portuguesa, porque já percebemos todos, e mesmo do ponto de vista internacional, que as coisas estão a arrefecer um bocadinho e nós não podemos deixar que as coisas arrefeçam tanto, não é? Ou de uma forma tão drástica que ainda nos leva a uma nova crise, ou sabe-se lá. Muito bem. Alguém quer acrescentar? Não, eu só queria, se me permites, acrescentar que este processo negocial tem que incluir essas questões do IRC e do IRS. O jovem, o Governo tentou negociá-las ou fazê-las aprovar fora do orçamento. Mas isso tem que ser objeto de negociação obrigatoriamente, porque, como dizia aqui à minha esquerda, a questão do IRC e essa descida tão acentuada do IRC é uma coisa que a esquerda não vê com bons olhos e, portanto, esses temas também têm que estar na mesa de negociações. Não podemos ter aqui já tabus, não há temas tabu. E o IRC e o IRS jovem têm que fazer parte da negociação, obviamente. Mas o Partido Comunista vê isso com bons olhos, a descida dos impostos de IRC, de IRS? Não, de IRC não vê. Não vê, não posso. Não. O Partido Comunista não vê com bons olhos o IRC. Não, o Partido Socialista, o Partido Socialista. O Partido Socialista vê... O Partido Socialista vê com bons olhos tudo que seja alívio da carga fiscal. Então vê bem, sim, mas se calhar de uma forma mas a questão é, não podemos concentrar isso só numa determinada classe social e prejudicar todas as outras. Quer dizer, vamos agora com o argumento do desenvolvimento económico beneficiar as entidades patronais e prejudicar os trabalhadores. Não pode ser. Isso não. Isso também leva ao aumento de salários, não é? Não há nada que prove isso. Bem pelo contrário. Posso dizer uma coisa? 2 ou 3, rapidamente. A primeira, porque é que ainda não apareceu em cima da mesa a proposta de, ao baixar o IRC, aumentar o IRS sobre as mais-valias, sobre os dividendos distribuídos? Porque o argumento para baixar o IRC é que a empresa fica com mais dinheiro para investir. Ora, se a empresa distribui aos sócios, aos acionistas,
não investe. E, portanto, para a gente ter alguma ideia de que a empresa vai investir, tem de tornar mais difícil a distribuição de dividendos. Caso contrário... Ou então premiar quem faça aumentos salariais. Claro, é toda essa coisa. Em segundo lugar, vamos olhar para as tabelas da OCDE. Portugal está no topo da carga fiscal? Não. No meio baixo da carga fiscal. No meio baixo da carga fiscal. Portanto, pois, quando nos vem dizer há países que têm cargas fiscais mais baixas, como a Irlanda, como a Roménia, como o Burkina Faso, e os países desenvolvidos da Europa? Os países nórdicos? Qual é a carga fiscal dos países nórdicos? Qual é a carga fiscal da França? Qual é a carga fiscal da Alemanha? Mas o João disse aqui uma coisa sobre a qual nós devemos debater um pouco, e eu ia expressar para aí 4 minutinhos para discutirmos isto, sim, que é o efeito do arrefecimento da economia europeia, onde o grande motor que é a Alemanha, não consegue arrancar, e a própria França está metida numa grande convulsão social. E não só, económica. Mas antes disso, eu só gostava de dizer ali mais uma pequena coisa, que é o seguinte: eu tenho 2 filhas. Uma tem a tua idade, tem 33 anos, outra tem 31. Aplicando a baixa do IRS jovem, nenhuma tem um benefício sequer de 100 euros por ano. Sequer de 100 euros por ano. Mas aquelas pessoas que têm salários muito mais altos que elas têm benefícios extraordinariamente mais altos. Ela está feita para beneficiar o topo, e não, portanto, a ideia de que isso vai travar a imigração de quem anda à procura de melhores salários é... Era bem que houvesse mais jovens com salários mais altos. A questão de financiar indiscriminadamente a compra de casa, de primeira casa para os jovens até 450 mil euros, está a ter um efeito que é tornar as casas mais caras para o resto da população. Já há estudos sobre isso. Já está provado. Agora recentemente, claro, 7%. Não, mas depois eu sei que veio num polígrafo o que foi, que era o aumento, mas o estudo era feito até o início, ou seja, essa medida não está em vigor, a medida só entrou agora em agosto. Por isso não há estudos que digam que há um aumento. A previsão é... Essa margem vai ser apropriada. Eu só quero dizer uma coisa. O senhor que vendeu a minha casa dava-me um lucro de 100, em 4 anos, comprava uma casa por mais 100 mil euros que me vendeu. Pois é. Há casos assim. Em 4 anos. Há casos assim. E natural é subir sempre agora de uma forma tão natural. Também este caráter especulativo é... Portanto, torna... Tudo isto, eu, de certa maneira, também, enquanto elemento e militante do Partido Social Democrata, também podia dizer, que eu acho que é um bocado, como é que é dizer, é deseducado, que, de certa maneira, a política de portas abertas, não é, que tivemos nestes últimos anos e que agora estamos a tentar remediar a situação, porque sabemos perfeitamente como é que está a AIMA e todo este processo de recepção de imigrantes, podia dizer que isso também, de certa maneira, agravou o mercado imobiliário, porque há mais procura para pessoas de casas para arrendamento. Sim, também precisamos, eu concordo, sim, precisamos para vários setores, para a agricultura, para a construção civil, para a hotelaria, exatamente. Agora, atenção, é por isso que eu estava a dizer, não ia ser deselegante ao dizer isso. Agora, também são líquidos. Exatamente, agora também são pessoas que vêm para cá que também levam ao aumento do preço das casas, dos arrendamentos. Nós sabemos perfeitamente que infelizmente também há situações em que casas de pequenas dimensões acabam por alojar lá uma série de pessoas e pronto, isso também leva ao aumento de renda. Dos vistos e tudo. Agora, tiraram os travões ao alojamento local outra vez. Pronto, agora, há cidades na Europa a proibir. Mas lá está. Isto há sempre os prós e os contras, não é? Também o alojamento local também é mais dinamismo à economia. Mas vamos ver uma coisa. Corre num ponto crítico até por causa da proposta de referendo do André Ventura. A imigração tem de ser vista em vários pontos. O primeiro ponto é, dos 26 países da União Europeia, que não são Portugal, portanto, a União Europeia tem 27, dos outros 26, nós não podemos pôr travão nenhum. Não temos maneira de diminuir a sua capacidade de receber segurança social, não temos aquelas propostas malucas do Ventura, não tem adesão à realidade. Nós temos liberdade de circulação na Europa, ponto final. Eu não preciso de ter uma carta verde como tínhamos antes da entrada na CEE
para ir viver para a França. Se eu quiser ir viver para Paris, vou viver para Paris e procurar um emprego em Paris, ou em Bruxelas, ou em Bucareste. Portanto, temos aqui logo um enorme quadro de migrantes e vem muita gente dos antigos países de leste, da Roménia, da Bulgária. Nós temos uma série de pessoas vindas daí. E em segundo lugar, eu sou das pessoas que pensam que nós temos de ter uma política de imigração. Não porque eu esteja preocupado com as questões culturais e muito menos com as questões da segurança. Uma razão muito simples é porque nós, por muito que tenhamos um desemprego baixo, ainda temos 5 ou 6% de desemprego. Sim. E se a gente estancar a imigração, não é que de repente deixa de haver trabalhadores. É que os trabalhadores passam a pedir mais dinheiro. Claro, também. A imigração é uma maneira de manter baixos salários. Portanto, eu percebo muito bem porque é que há também alguns libertários que não querem política de imigração porque contam com ela para a política de baixíssimos salários. Não é de baixos salários, é de baixíssimos salários. Isto é uma discussão que está em aceso na Alemanha. Claro. Por isso é que eles fecharam a fronteira, por exemplo, aos países islâmicos e aos países vindos da Ásia, por causa dos sindicatos que vêm reclamar que têm tido uma influência muito grande no crescimento dos salários. Portanto, isso E querem uma imigração mais técnica, não é? Mais competente tecnicamente, isso também é isso. Mas a Alemanha pode pedir isso. Portugal é por isso. Agora, há um outro tema que não é verdade nesta questão do Orçamento de Estado. Há um outro tema que está em rebuliço e para o qual eu só vou dar minuto e meio a cada um para acabarmos o programa, que é o problema da TAP. Estamos aqui num imbróglio de todo o tamanho. Não estamos ao João. Ora bem, relativamente à TAP, pronto, sabemos que esta história já nos acompanha há uns largos anos. E a verdade é que é uma empresa que sabemos que inicialmente, em 2015, quando foi a privatização, estava numa situação bastante deficitária, que não tinha, consta-se inclusivamente que teria capitais negativos e não tinha forma de honrar os seus compromissos. E então houve uma opção política na altura que teve que ser tomada, que era, ou seja, de mantê-la nacional ou então de a privatizar isso. E então procedeu-se à privatização através com a Sociedade Atlantic Gateway, com o grupo do Barraqueiro, pronto, aquilo que tem vindo muito a ser falado, escrito e dito. E pronto, entretanto, depois houve a situação que nós sabemos do Covid, que obrigou a que o Estado interferisse e voltasse a renacionalizar a TAP. Foi lá investido, por cima de 3 mil milhões, ou seja, podemos chamar, já quem diga que é um servidor do que é os dinheiros públicos, e voltamos agora a uma situação em que o Partido Socialista também já teria definido de voltar a reprivatizar a TAP. Agora, acho que neste momento este Governo, em funções, tem tempo, recursos e disponibilidade para fazer esse trabalho. O secretário-geral do Partido Socialista já veio dizer que não será tudo como o Partido Social Democrata quiser, até porque tem que passar na Assembleia da República esta nova privatização. Mas o que eu acho que aqui é essencial é que muitas vezes nos partidos de esquerda, mas quer dizer, podemos dizer que todos os partidos o dirão, é que realmente é uma empresa que representa Portugal, é uma empresa bandeira, é uma empresa que há muitas rotas que as defende que são do interesse público, mas esse interesse público pode ser perfeitamente defendido através de vários mecanismos. Acho que vamos cair numa situação em que também custa dinheiro, pois claro, mas temos que aqui optar pela melhor solução em que nos tire menos dinheiro e que nos dê o melhor serviço de transporte aéreo, neste caso. Carlos, como é que o Partido Socialista vê este caso? Como é que o Partido Socialista vê e como é que eu vejo? Eu acho que há um mito urbano construído à volta da gestão privada das empresas públicas. Eu não concordo nada que os privados façam melhor gestão que os públicos. Aliás, estou agora a ler um livro de economia muito interessante e que é dito isso, que nós vivemos num mundo em que a ditadura do acionista
É a ditadura do acionista que comanda tudo. É maximização de lucros, é minimização de despesas para depois fazer um reembolso grande ao acionista. É esse o paradigma do capitalismo atualmente. É remunerar o capital, o acionista, fazer distribuição de dividendos. E, portanto, no caso da TAP, eu também acho que assim é, e a prova está à vista que, com a nacionalização da totalidade do capital, a TAP deu lucro, está a dar lucro. Umas vezes mais, outras vezes menos. É possível, o ano passado foi a evidência disso, é possível pôr a TAP gerida publicamente a dar lucro. Para além disso, a TAP não é só uma empresa bandeira, é também uma empresa que tem à volta dela uma economia indireta muito, muito grande, de muitos prestadores de serviços e de mercadorias que vendem à TAP, para que a TAP assegure a operação. Nós somos da opinião. É o maior exportador. É o maior Mas sendo privatizado deixa de ser, não é? Sim. Só que não distribui dividendos ao acionista-Estado. Distribui a outros. Não deixa. Distribui a outros. Portanto, eu acho que é possível ela dar lucro, só para terminar, é possível dar lucro, é possível dar a maioria. Ali técnicas, não é? Contabilísticas. É possível ter a maioria do capital na mão do Estado. E acho que também não fica mal nenhum se tivermos um privado que ajude sobretudo, por exemplo, a Lufthansa, que é manifestado interesse e que é uma empresa com muita experiência na área, a participar na gestão, não vejo nada contra. Sim, mas o Partido Socialista havia relativamente à apresentação. Parcial. Sim. Mesmo o capital é todo, não é? O Pedro Nuno Santos já tinha dito, enquanto secretário de Estado, que querem privatizar. Já está. Depois gastar lá mais de 3 mil milhões. Foi para pagar as dívidas. Pois. E agora se calhar vende-se a 1.000 milhões. Se correr bem, não é? Ou seja, o que é que ela já deu entretanto? O que é que ela já deu entretanto? As contas não podem ser feitas assim. O que é que ela já deu 3.200, esses 3,2 mil milhões mas tiveram já retorno. Quando é que foi o lucro? Foi 50 milhões? Não foi assim uma coisa? 200, o ano passado está no menos, no trimestre. Este foi o primeiro, 48 milhões. Mas então eu diria em relação à TAP, e divido o meu minuto e meio em 3 partes. A questão da TAP tem uma que é o que nós normalmente dizemos em linguagem corrente, um caso de polícia. Não vai ser de polícia, vai ser de tribunal, mas há um caso de polícia que foi a maneira como foi feita a privatização de 2015. Nunca. É uma coisa que estamos agora a ver. A IGF diz isso. A IGF diz isso. A IGF não é o Papa, não é infalível, mas tem ali muitos elementos probatórios de que se terão feito entorces muito significativos à legislação e ao quadro jurídico vigente em Portugal no setor empresarial. A segunda coisa é que, evidentemente, uma TAP pública, uma TAP público-privada, uma TAP privada é diferente. E o que nós conhecemos de privatizações brutais feitas na década passada é que desapareceram empresas como a Simpor, não é? Os cimentos. Dão a mesma coisa que davam. O Estado recebe de impostos da atividade cimenteira o que recebia quando a Simpor era uma grande empresa. Não. Portanto, nós temos um conjunto. O que é que nós vemos? A Suíça é mais pequena que a Suíça é. Dá menos dinheiro que a Suíça é. A Suíça recebe menos dinheiro quer de impostos, quer de dividendos, da Suíça do que recebia da Suíça. A Itália é a mesma coisa. A ITA substituiu a Itália, mas aumentou a concorrência, diminuiu a capacidade de prestação de serviços. O Estado italiano tem hoje uma companhia menos ágil, mais pequena, e não admiraria que uma privatização ao trance da TAP levasse a que alguns dos negócios da TAP fossem transferidos para outros e a TAP, enquanto a gente viu, por exemplo, a Portugália foi absorvida pela TAP, mantém o nome, mas de facto a Portugália não existe a TAP e muitos negócios da TAP podíamos manter os aviões pintadinhos com a TAP, mas estarem integrados, de facto, contabilisticamente, de outra maneira. Portanto, muito cuidado com a privacidade. Eu não tenho objeções de princípio, a esquerda não tem objeções de princípio, a minha esquerda não tem objeções de princípio
à entrada de capital privado, desde que haja salvaguarda de algumas. E essas salvaguardas negociais não podem ser como foi feito em relação à ANA. A privatização da ANA é um exemplo de vemos agora com a questão da localização do aeroporto o desastre que foi os termos do contrato da ANA. Não é? Vemos toda a questão. Da Troika, não é? Estava no memorando da Troika. Não. No memorando da Troika não estavam os termos que foram assinados. Nem os Correios. Nem os Correios, nem por aí. Muito obrigado. Prazer Muito obrigado. ter-vos presentes. Esta discussão sempre muito académica, muito boa, muito política e de gente civilizada. Foi um prazer ter-vos aqui. Até à próxima.